Eu não me apaixonei por ele naquele dia, eu o reconheci. Foi estranho porque não houve impacto visual exagerado, nem aquelas cenas que as pessoas descrevem em filmes. O que houve foi silêncio. Um silêncio interno tão profundo que parecia que o mundo tinha parado por alguns segundos só para que aquele encontro acontecesse. Quando nossos olhos se cruzaram, algo percorreu meu corpo como um arrepio lento. Não era medo, não era ansiedade, era familiaridade. Como se eu estivesse olhando para alguém que já tinha feito parte da minha história antes, mesmo sem saber quando. Meu coração acelerou, mas minha mente ficou calma. E isso foi o que mais me assustou. Não havia dúvida, não havia pressa. Apenas uma certeza serena de que aquele encontro não era comum. Naquele instante, sem trocar uma palavra, eu pensei, eu te conheço. E o mais estranho é que ele sorriu como se tivesse pensado a mesma coisa. Nós começamos a conversar como quem retoma algo interrompido. As palavras fluíam com naturalidade, sem esforço, sem máscaras. Não havia aquela fase de tentar impressionar. Era como se não houvesse nada a provar. Ríamos das mesmas coisas, gostávamos dos mesmos silêncios. Até nossas pausas combinavam. Em certos momentos, bastava um olhar para que um entendesse o que o outro estava sentindo. Eu sentia uma paz estranha ao lado dele, uma sensação de casa. Não a casa física, mas aquela que mora dentro da gente, onde o coração descansa. Às vezes, enquanto ele falava, eu tinha a impressão de já ter ouvido aquela voz antes. Não naquela vida, mas em algum lugar da memória da alma. Comecei a acreditar que almas não se encontram por acaso. Elas se reconhecem quando estão prontas. O amor cresceu rápido, mas não de forma descontrolada. Cresceu como algo que já estava plantado há muito tempo e apenas esperava o momento certo para florescer. Falávamos do futuro com naturalidade. Do altar, do vestido, da casa simples, das manhãs tranquilas. Eu me imaginava caminhando até ele vestida de branco, com o coração calmo, certa de que estava indo ao encontro do meu destino. Eu acreditava que algumas almas vêm para ficar, e tinha certeza de que ele era uma delas. Havia uma confiança absoluta. Não aquela cega, mas uma confiança profunda, quase espiritual. Como se algo maior estivesse abençoando aquele amor. Eu dizia a mim mesma, quando duas almas se reconhecem, nada pode separá-las. Eu estava errada. A vida não quebra aos poucos. Ela quebra de uma vez. Uma conversa mal explicada, um silêncio diferente. Um olhar que evitava o meu. Pequenos sinais que meu coração sentiu antes que minha mente aceitasse. Então veio a verdade, ou pelo menos a parte dela que ele conseguiu dizer. Não foi apenas traição, foi desilusão. Foi perceber que nem todas as almas que se reconhecem conseguem caminhar juntas até o fim. O chão desapareceu, o amor que parecia eterno se transformou em dor profunda. Não pela perda em si, mas pela quebra da promessa invisível que eu sentia existir entre nós. Eu me perguntava em silêncio, como algo tão verdadeiro pode terminar assim? A separação foi um luto silencioso. Ninguém entende quando você perde alguém que ainda está vivo. Eu chorava sozinha, tentando entender o sentido daquele encontro tão intenso. Passei noites em claro pensando se almas gêmeas também se perdem. Se algumas vêm apenas para nos despertar, nos transformar, nos preparar para algo maior. Aos poucos entendi que aquele amor me ensinou mais do que prometeu. Ele me mostrou o que eu merecia, o que eu sentia, o que eu jamais deveria aceitar de menos. E talvez esse fosse o verdadeiro propósito. Hoje, quando penso nele, não sinto raiva, sinto gratidão, porque algumas almas não vêm para ficar para sempre. Elas vêm para nos lembrar quem somos. Talvez em outra vida tenhamos caminhado juntos até o fim. Ou talvez esse encontro tenha sido apenas um eco de algo antigo que precisava ser encerrado. Mas uma coisa eu sei, quando duas almas se reconhecem, nada é em vão. E se você já sentiu um arrepio inexplicável ao olhar alguém pela primeira vez, talvez você também saiba do que estou falando. Deus foi bom comigo quando uniu de novo as nossas almas gêmeas. Eu e meu grande amor tivemos tempo de reescrever a nossa história, nossos filhos. Eles não eram apenas a soma de duas almas que se mereciam, de duas pessoas. Eles eram a prova viva de que as segundas chances de Deus valem o preço da dor neles. Eu via o sorriso dele, o olhar dele, mas também
A minha resiliência e a nossa fé inabalável eram a materialização do nosso destino cumprido. Cada um deles carregava um pedaço daquela primeira faísca, daquele arrepio de reconhecimento, mas envolto na calma e na segurança que só o amor reconstruído pode oferecer. Eles eram o nosso livro da vida para sempre palpável. A lição mais importante que lhes ensinamos não foi sobre a facilidade do amor, mas sobre sua responsabilidade. Contamos a eles a história toda, o reconhecimento mágico, a quebra dolorosa e a reconstrução consciente. Mostramos que a alma gêmea exige mais do que um arrepio, exige perdão, maturidade e escolha diária. Eles cresceram sabendo que o amor é uma decisão que se renova ao sol. E na tempestade, eles não buscaram perfeição em seus próprios caminhos, mas sem propósito e verdade. Essa foi a nossa maior herança para eles, onde compartilhar nosso passado dava a coragem de refazer o caminho mesmo após a partida dele.